tarde, meu nome é Cecília Machado, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui, ativa as notificações para você receber o aviso aí do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. E hoje eu tô aqui com mais uma peça de costura criativa que foi me pedida aí nos comentários de outra peça, que é um porta-jaleco. Eu já tô com o material cortado, a descrição do vídeo tem todos os cortes, as medidas, mas são basicamente cortes retangulares, bem simples. Você pode estar fazendo aí usando uma régua milimetrada de artesanato ou uma régua comum de papelaria também, dá pra fazer tranquilo, são cortes retangulares. Hoje a gente vai fazer uma técnica de caixinha de leite, que é bem simples de fazer, então é uma peça rápida e com bolsos, bolso interno, bolso externo, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, deixa as perguntas aí no comentário, que eu vou tirar a dúvida de vocês. E se tiverem sugestões, pode mandar aí nos comentários sua sugestão de peça, pra gente estar fazendo nas próximas aulas, tá bom? Vamos começar então? Eu já cortei aqui alguns materiais. Eu vou separar esse material, que aqui é do bolso frontal. Eu vou passando as medidas para vocês e também eu vou deixar na descrição do vídeo, de qualquer forma. Então, primeiro a gente vai trabalhar com a parte do bolso interno dessa peça. A parte do tecido interno, tecido de forro, eu tô utilizando um cetim. Ele é dublado, estruturado num TNT 40. Então ele tem uma certa firmeza para poder dar uma estética bacana aí na peça, tá bom? Como é um porta-jaleco, ela é uma peça maleável, dá pra você colocar ela dentro de mala, sem ocupar muito espaço, se for levar numa viagem, como transportar ela sozinha. Primeiro, aqui na parte de trás do forro, esse forro a gente vai cortar ele na medida de 51 por 41. O 51 é a largura da peça, tá? A parte maior é a parte da largura. Então, na parte de trás aqui desse forro, deixa eu mudar aqui a câmera. Na parte de trás desse forro, a gente vai fazer a marcação de um bolso interno. Eu vou estar usando aqui uma régua de artesanato, uma régua milimetrada. Pra gente fazer a marcação desse bolso interno, tá? Então, considerando que a gente vai ter uma caixinha de leite, eu tenho que fazer esse bolso um pouco mais pra dentro, porque a caixinha de leite, ela vai fazer isso aqui na peça. Ela entra, deixa eu ver, ela vai fazer isso aqui na peça. Então, a gente tem que considerar que vai tirar o espaço da caixinha de leite e mais quanto pra baixo que eu quero esse bolso. Então, eu vou estar descendo. Tem que achar os meios primeiro. O meio é sempre parâmetro da peça. A gente dobra a peça. E dá um piquezinho bem pequeno, que depois que passar a costura, esse pique não vai aparecer. Então, deixa eu mostrar do lado de cá, fica melhor pra ver. Eu dei um piquezinho aqui pra marcar o meio. Então, eu vou marcar aqui. Eu centralizei a minha régua, a metade dela aqui no pique, e tô colocando 10 centímetros para baixo para fazer a abertura do zíper. Então, eu vou fazer uma abertura aqui de 20 centímetros, fica um tamanho ótimo de abertura de zíper. Então, do meio pra cá eu vou traçar 10 centímetros e do meio pra cá mais 10. Então, tá aqui uma abertura de 20 centímetros de zíper. Aí eu vou descer 1 centímetro para baixo, continuando aqui com a centralização da peça, para não ter erro aqui
nesse desenho e vou marcar 1 centímetro para baixo e vou fechar o retângulo aqui na lateral. Então, no lado do forro, a gente faz a marcação. Tá aqui, ó, eu fiz uma marcação 10 centímetros para baixo da margem aqui do material, com 20 centímetros de tamanho total aqui, essa marcação do zíper, 1 centímetro para baixo e fechei o retângulo, tá? Então, esse retângulo tem 20 por 1. Aí, eu venho aqui nesse material e vou pegar um outro material de forro e vou colocar ele, deixa eu marcar o meio nele também. E vou colocar ele de frente, a frente do tecido, olhando para a frente do tecido. A gente coloca aqui, frente olhando para frente. Só que aí eu vou costurar naquela marcação aqui do bolso. Eu vou deixar ele um pouco para baixo, porque ele não precisa chegar até lá em cima. Ele tem que sobrar uma quantidade de tecido que a gente consiga desvirar esse material. Mas ele não precisa encostar até lá em cima. Então, eu vou deixar 5 centímetros de material sobrando e vou alinhar ele aqui, ó. 5 centímetros para baixo, que eu deixei 10, né? Então, 5 centímetros para baixo, eu começo o tecido do forro. Centralizei. Para ele não sair do lugar aqui, eu vou colocar um alfinete. O alfinete sempre auxilia a gente a fazer posicionamento de tecido. 5 centímetros para baixo, porque a gente economiza material aqui. Que aí o tecido do forro, do bolso, vai ficar basicamente só ali pro bolso. Então, eu fixei aqui 5 centímetros para baixo, só que ele ainda começa 5 centímetros para cima. O tecido tá começando aqui, onde eu tô com o dedo, tá vendo? Então, eu tenho 5 centímetros de tecido sobrando aqui para cima desse material. E vou passar uma costura em toda a volta aqui desse desenho que eu fiz. Olá, bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Aqui eu vou costurar com ponto 3,5, que é uma costura interna. Não, na verdade, eu vou diminuir esse ponto, que o ponto de bolso interno ele pode ser menor. Eu vou diminuir aqui para um ponto número 2, fica um ponto com mais precisão. E aí eu vou contornar toda a volta desse bolso, dessa marcação desse bolso. Tirar o alfinete de cá, que esse tecido já não sai mais do lugar e não tem perigo de bater a agulha aqui no alfinete e acontecer nenhum acidente aqui. Então, eu tô contornando toda a volta. Não era pra ter arrematado não, mas tudo bem. Eu tô contornando toda a volta de 20 por 1, que foi essa marcação do nosso bolso. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir dentro dessa costura. Quando chegar aqui no cantinho, deixa eu desenhar aqui pra vocês. Então, eu vou cortar aqui. Eu vou marcar onde que vai ser o corte. Então, o que eu vou fazer agora de corte? Aqui, eu vou vir com a tesoura, vou cortar aqui no meio abrindo. E quando chegar aqui no cantinho, eu vou fazer esse ângulo de corte, chegando mais próximo que eu tiver da costura,
mas sem danificar essa costura lateral, pra gente não abrir ela, tá? Se ele lhe dá as boas. Então, eu dobro aqui pra fazer a primeira abertura do material. Eu venho até aqui e vou pro canto e pro outro canto. Aqui. Então, eu abri o material e fiz essa costura aqui nesse cantinho, forma como se fosse um triângulo, tá vendo? Pra poder depois a gente conseguir desvirar essa peça. Chego até lá perto do final. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar todo esse material aqui do bolso e vamos passar ele pro lado de dentro aqui da nossa peça. Para ajudar a desvirar, pra gente rebater e colocar o zíper, a gente pode estar utilizando uma fita dupla face para auxiliar aqui a fixar esse material bem alinhadinho. Então, eu tô utilizando aqui uma fita dupla face da Tec Bond. Essa fita, ela tem uma colagem melhor, uma fixação melhor do que aquela fita da papelaria. Mas se a fita que você tem aí, a da papelaria, serve também. É porque quando a gente tem um material melhor, ele facilita o nosso trabalho, né? Aí eu vou ajeitando pra poder esse material vir aqui pra trás alinhadinho, sem ficar aparecendo assim. A gente vai virar ele pra ficar perfeito esse virado. Pra gente poder pespontar. Então, eu vou abrir as extremidades aqui. Eu vou colocar a cola dupla face novamente, esticando o material aqui para ele não franzir. Agora em cima e embaixo aqui. Posicionando esse material aqui mais rente de alinhamento da costura aqui, pra gente poder posicionar o nosso zíper, que nós já vamos rebater isso aqui, pespontar, posicionando o zíper, pra aparecer uma única costura aqui na frente dessa peça. Agora eu vou colocar a cola do lado de cá também. Esse aqui é uma técnica para bolso interno. O bolso externo vai ser com outra forma de colocação, vai ser outra técnica o bolso externo. Aqui eu vou puxando para assentar as costuras. Então, tá aqui.
Eu desvirei esse bolso pra cá. Quando a gente olha pelo lado de cá, aqui, deixa eu aproximar, a costura ela fica aqui embaixo, porque aqui, ó, ficou extremamente alinhado, que a gente vai passar uma costura de pesponto. Agora, ainda pelo verso do material, a gente vai posicionar o zíper. O zíper, ele tem que passar das extremidades do tecido interno aqui do bolso, para poder ele não desfiar esse material aqui dentro onde vai a nossa mão. Então, aqui, ó, do material do bolso, eu vou passar um pouquinho para fora e vou passar aqui um pouquinho para fora. E já vou passar o cursor desse zíper. O cursor tem que ser colocado antes. Aqui eu tô utilizando um zíper de metro número 5. Essas peças maiores eu prefiro usar um zíper maior. Mas você pode estar usando aí o zíper do tamanho que você quiser. Aqui, ó, já passei o cursor, deixo o cursor mais ou menos no meio. E o zíper sobrando uma pontinha pra cá, uma pontinha pra cá. Para esse zíper não sair do lugar, a gente pode estar colocando também um alfinete. Não esquecendo de que na hora da costura, esse alfinete aqui não pode passar, o pezinho da máquina não pode passar em cima desse alfinete. Aqui é só para não sair as extremidades. E nós vamos agora desvirar e rebater, posicionando esse zíper aqui na peça. Eu vou fixar só de um lado e do outro não. Para esse zíper ficar bem alinhado aqui. Então, aqui eu vou passar uma costura na borda dessa cavidade do bolso, já fixando o nosso zíper. Como ele é uma costura aparente, essa costura de pesponto, a gente pode utilizar um ponto maior um pouco. Aí aqui sim, eu vou estar utilizando um ponto 3,5. Vai cuidando aí pro zíper ficar bem posicionado. E para não passar com o calcador em cima do cursor, tá? Deixa eu colocar vocês de cá. Aqui, o alfinete foi só para dar um leve apoio aqui, para poder eu virar o material. Aqui no momento da fixação desse zíper na peça. Aqui passei demais o ponto. Vou voltar uma casa para trás. Aqui, para fixar esse zíper, eu tô utilizando o ponto 3,5. É um tamanho bom de pesponto, numa parte que ainda tá fixando uma peça, uma parte da peça, né? Que a gente tá fixando o zíper, fazendo fechamento. E tá aqui. Nossa peça já começou a ter um bolso. Agora eu vou pegar a outra parte, que tem a mesma medida, aqui do bolso interno. Deixa eu repetir pra vocês. Esse bolso aqui eu cortei ele 35 por 25. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tecido do bolso de frente com o tecido do bolso e passar uma costura em toda a volta, preservando. Vou passar uma costura em toda a volta aqui, só do tecido do bolso. Então, bolso, o forro de frente pro forro, estampa de frente da estampa.
e não vou costurar o tecido principal, tá? A gente vai costurar só esse menor do bolso em toda a volta dele aqui, sem deixar nenhuma abertura. Eu vou começar aqui de cima. E depois a gente vai fazer ele mais aproximado aqui do bolso, pro bolso não ficar subindo muito pra cima, a passagem da mão da gente. Então tá aqui, ó, a parte do bolso, eu dobro ela, que eu vou costurar a parte do forro interno, né? Eu dobro ela pra costurar só a parte do bolso, só o corte do bolso. Costurar por toda a volta. Ok, eu vou tirando o material aqui desse forro interno e vou fechar esse bolso interno. Aí eu vou virando, tá vendo? Aqui é o bolso, a parte do forro que vai dar acesso ao bolso. E vou preservando o forro interno. Só que agora eu quero passar uma costura mais próximo aqui desse bolso, pra poder, quando a gente for utilizar ele aqui, ó, que a mão entra aqui, né, pra ter acesso ao bolso. Pra a mão entrar só pra baixo, porque aqui ela tá vindo pra cima também um pouquinho. Então eu não quero que ela venha muito pra cima. Então o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse acesso aqui, esse pedaço. Eu vou passar uma costura aqui, diminuindo essa parte. Diminuindo essa sobra aqui de 2 dedos. Então eu venho aqui, ó, do início ao final. Venho do início ao final, passando aqui alinhado com esse bolso, com esse forro, né, com o zíper, alinhado com o zíper. E passei uma costura aqui, nessa parte, então eu já vou cortar, refilar esse excesso. Esse excesso ele precisava ter, porque senão fica muito ruim da gente desvirar na hora que faz a colocação do zíper, quando faz a primeira parte do bolso com o tecido principal. Então eu refilei aqui, tirei esse excesso e o nosso bolso tava aberto. Já passa a ter acesso pra baixo aqui, entra bastante, entrou minha mão inteira, então olha aqui, entra bastante pra baixo e pra cima não ficou muito acesso, que foi fechado praticamente todo, o zíper aqui. Então, um bolso interno está feito. Vamos reservar ele. E vamos para a parte da frente da peça, fazer o bolso externo. Aqui tem forro. Vamos pro bolso externo. Pegar o zíper novamente. E o zíper, como sempre, ele tem que passar um pouquinho nas duas extremidades, pra gente tá colocando o cursor depois.
Esse bolso frontal, nós vamos ter aqui 2 cortes. É melhor para eu ver. 51, que é a mesma largura que já tinha na peça, por 13. 2 cortes de 51 por 13 no tecido principal e no forro. Até agora a gente só tinha trabalhado com o forro, né? Aqui o tecido principal, eu tô usando um tecido mesmo, maleável. Ele tem um pouco de elastano, mas isso aqui não interfere na peça. Poderia ser um tricoline, poderia ser um material sintético. Então aqui é 13 por 51. E esse outro aqui tem 27,5 por 51. Nós vamos fixar agora, começar a fixar o zíper nessa parte da peça. Então, o zíper tem o dentinho aqui. Essa é a frente do zíper, a parte de trás é lisa. A gente vai colocar a frente do zíper olhando para frente do material. Tem que olhar sempre, no caso, se tem estampa, para poder a estampa ficar em pé na peça. E vou fixar aqui. Deixa eu ver de que lado que eu vou costurar esse material. Eu vou ter que mexer aqui na tensão da máquina. Trocar o pezinho. Esse pezinho tensiona mais também. Aqui que eu vou trabalhar com tecido fino. Então, eu vou trocar que esse pezinho e a tensão que tá a máquina, ela é melhor para tecidos mais grossos. Para tecidos mais finos, é melhor utilizar o pezinho que veio com a máquina, o calcador original dela. Mas aqui é um detalhe da máquina e não da peça. Ok. Deixa eu voltar a peça. Ver se melhorou agora para costurar. Melhorou. Eu vou ter que trocar para poder finalizar esse zíper, colocar o pezinho de zíper na máquina. Aí a gente vai fixar, que é só uma costura reta, tá? Fixando o zíper na parte da largura do bolso externo, na parte de 51 centímetros. Então, aqui como eu falei pra vocês, uma sobra aqui do zíper pra fora, nas 2 extremidades, tá? E eu coloquei o zíper com a estampa virada pra cima, a estampa em pé. Na parte de cima, o zíper alinhado aqui com a borda do material, tá? Agora eu vou colocar a frente da estampa do forro de frente para a estampa do tecido principal e vou passar novamente uma costura aqui na borda do zíper. Eu vou trocar novamente esse pezinho, vou colocar o pezinho de zíper, só que o pezinho de metal. Pra tá fixando aqui esse material. Então, novamente, a gente alinha a peça. Agora é uma costura mais próxima dos dentinhos do zíper.
alinhando aqui a borda do forro com a borda do material principal que está colocado o zíper. Esse material escorrega bastante, então eu tenho que ir devagarzinho aqui. Então tá aqui. Fixei. A gente abre, o zíper tá aqui. Então a gente vai abrir esse material e rebater, para o forro não ficar subindo aqui no canal do zíper, para o cursor passar tranquilamente, tanto na frente quanto atrás. Então eu puxo aqui o material principal e o forro para um lado e o zíper para o outro e passar uma costura de pesponto por cima. Costura de pesponto a gente coloca um ponto mais largo possível. Eu vou colocar um ponto 5 aqui para fazer o pesponto dessa peça. Aí aqui eu tenho que tomar um cuidado. Deixa eu trocar esse pezinho, que agora esse de zíper não dá certo nesse pesponto. Eu vou ter que tentar aplicar o zíper com o outro de uso geral mesmo, porque senão não vai dar, né? Pra ficar trocando o zíper toda hora, pezinho. Esse pesponto eu tenho que tomar cuidado porque esse material tem elastano. Então, o ideal é que a gente utilize um material que não estique tanto, para não ter perigo de franzir esse tecido na hora do pesponto aqui e tudo mais. Mas o de baixo ele já me dá uma base muito boa para fazer esse pesponto, porque o TNT ele já tem memória. A marca que a gente faz aqui, ele já fica tranquilamente na peça. Aí de cima que eu vou ter que puxar. Então, vem fazendo esse pesponto na peça. Tô usando um ponto número 5 para fazer o pesponto, que costura externa, ela fica mais bonita um ponto mais largo. Aí a gente faz uma costura bem retinha aqui para poder a peça ficar com uma estética bacana. Para poder ter um acabamento bom, impecável. Costura reta é treino. Você vai se habituando aí. Então tá aqui a parte de baixo. Costura retinha aí, um pesponto que é um ponto mais largo. A parte mais escura aqui dá pra ver melhor, tá? Pespontei toda a parte de baixo aqui do bolso. Agora a gente vai posicionar a parte de cima desse bolso. Como tem estampa, eu tenho que olhar como que eu quero que esse material para. Aqui a estampa faz os cones, né? Então os cones virados pra cima. Aí eu coloco como vai ficar e deito ele. O tecido olhando, a estampa olhando para a estampa, o tecido principal virado aqui, a estampa com a estampa, e vou costurar aqui na borda do zíper, do outro lado aqui do zíper. Tomando cuidado novamente para não tensionar o material. Então, se você estiver usando um material com elastano, igual eu tô utilizando aqui, tem que cuidar para não tensionar. Deixa eu voltar o ponto para um tamanho menor. Para não tensionar esse material.
senão vai dar diferença. Mesmo sem puxar, o tecido tá acabando dando uma leve esticadinha só da pressão que o pezinho da máquina faz aqui sobre o tecido. Então, tecido principal, olha para o tecido principal. E tecido do forro, olha para o tecido do forro. O lado agora de cima do nosso bolso. Eu coloco na borda também aqui, tentando passar o mais próximo aqui do zíper nessa costura. E vou pespontar da mesma maneira esse lado aqui. Vou voltar a máquina pro ponto 5. Deixa eu fazer a marcação aqui do TNT. Eu vou repassar essa costura, que ela ainda ficou muito pra fora. Essa costura de zíper, ela tem que ser feita com um pezinho de zíper mesmo. Porque senão aparece a linha da primeira costura que foi feita. E a gente não quer que apareça. Quero uma costura perfeitinha. Então vai ter que trocar mesmo. Então esses detalhes de acabamento, como vocês têm observado aqui, não é uma questão de, eu não sou boa em costura, não vai ficar bom. É questão de cuidados. É um minutinho a mais de cuidado que você tem na peça. Trocando um pezinho pro pezinho específico daquilo que você vai fazer. O pezinho do zíper, o pezinho do vivo, né? O calcador aí da sua máquina. É um cuidado em observar os detalhes da peça. Você olhar a estampa, se a estampa tem posição para ela ficar no lado certo. Porque se a gente não olha aí a posição da estampa, ela fica de cabeça para baixo, quando a peça tá em pé, aí já começa, né, a mudar a qualidade aí da estética da sua peça. Diminuir a beleza da peça. Então, da mesma forma, pespontar aqui. Vou firmar o TNT, igual eu fiz do outro lado. Pra na hora de pespontar em cima, o TNT já me ajudar pra não tensionar o tecido principal. Deixa eu virar a peça aqui. Aí eu tô passando a costura de pesponto na parte de cima deste bolso. A agulha tá puxando uma cola aqui do TNT desse forro. Agora, são duas partes que a gente tem que observar nessa peça. A etiqueta, dependendo da etiqueta que a gente for colocar, vai ser o momento agora de pôr. Se for uma etiqueta de Zetex, aqui, é agora.
que a gente tem que fixar a etiqueta aqui. Agora, se for etiqueta de cetim, ela é lateral da peça, não seria agora. Eu vou estar colocando a etiqueta agora, na frente da peça. Então, eu vou marcar o meio dela. Pra posicionar. Marco o meio, dou um pique. E vou utilizar a régua novamente para me orientar no posicionamento aqui. Usando sempre esse pique como referência de alinhamento. E vou usar a cola dupla face, a cola não, a fita. Cadê a ponta? Para fazer uma fixação inicial dessa etiqueta sem ela movimentar na hora que eu for costurar aqui. Então, aqui a peça tá no meio. No meio eu fixei aqui a etiqueta e vou passar uma costura fixando a etiqueta aqui nesse tecido. Aí, pra passar a etiqueta, eu já vou usar um ponto um pouquinho menor, mesmo sendo um ponto aparente, ela tem que ser feita com um ponto mais justo. Porque aqui é uma costura de precisão, costura um espaço pequeno. Então, a gente já tá falando em uma costura mais precisa. E vou tirar o arremate inicial da máquina. Tá, aí já fixei a etiqueta no bolso frontal da peça. E vou passar o cursor. Já vou passar o cursor aqui, eu passo sempre da direita pra esquerda. Então, são detalhes, essa peça é mais difícil de fazer. Passei o cursor e deixei ele aqui na lateral. Agora, eu vou passar uma costura de segurança por toda a volta dessa peça, só para fixar o forro no material principal, pra gente tá colocando ele nas outras partes. Arremate inicial. Esse tecido, ele tensiona só com o pezinho da máquina. Então, se você é iniciante, eu não recomendo utilizar um material com tanta elasticidade, para não ter perigo de você ter dificuldade aí com o manuseio desse tecido na peça, tá? É uma costura aqui lateral só de
fixação, uma costurinha de segurança mais na beiradinha, pra gente fixar esse material do tecido principal com o tecido do forro. Fazer ele pelo avesso para ver se vai melhor. Vai bem melhor. Então, essa costura foi toda a volta da peça pra gente fixar o material principal com o material do forro, tá? Foi só uma costura de segurança, de fixação, pra fixar o forro com o material principal. Esse aqui é a parte frontal dessa peça. Agora eu vou pegar o forro no mesmo tamanho dessa daqui, já do tamanho total dela. Aquela medida inicial de 41 por 51, como eu aumentei aqui esse diâmetro do zíper, ele vai sobrar um pouquinho, mas depois a gente refila. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tecido do forro, olhando de frente para o tecido do forro, e vou passar uma costura em toda a volta desse material. Então, tá aqui, forro olhando pro forro. É bom a gente sempre começar pelo meio da peça, tá vendo? Sobrou material pros dois lados. Pra quê? Pra gente não ter problema desse material andar aqui nessa peça. Aqui ele ficou maior, pouca coisa. Mas eu vou juntar primeiro com outro material para depois refilar essas sobras. Falta a parte de baixo. Mais pra baixo. Então tá aí, a gente colocou o que então? Colocamos, fez a formação do bolso quando a gente colocou esse forro de frente pro forro aqui. Pra ele não ficar com essa abertura pra cima, a gente pode vir agora aqui em cima, passando uma costura por cima no mesmo lugar dessa outra. Pra ela não apresentar duas costuras, a gente tem que tomar cuidado de iniciar com a agulha exatamente no mesmo lugar. Aí essa costura não vai apresentar diferença.
aí o zíper vai abrir só pra baixo, pra cima ele não vai abrir. Que a gente pespontou novamente aqui. Agora nós vamos começar com a outra parte da montagem dessa peça. Colocando aqui o zíper, olhando de frente para o material principal, também do mesmo jeito, sobrando aqui na lateral da peça. E agora o forro olhando para frente do forro. O forro para frente do forro, não. O forro olhando para o tecido principal. Pra gente fazer a montagem dessa peça aqui do zíper com o zíper. O forro olhando para frente do material principal. Essa costura aqui tem que ser com um pezinho de zíper. Pra ela chegar mais próxima ali. Vamos trocar novamente. O mais próximo possível do dentinho do zíper aqui. Agora nós vamos desvirar e pespontar essa peça. Lembrando que a costura de pesponto é uma costura com a largura maior. Então, vou desvirar, puxa cada um pro lado, zíper pro lado, tecido principal e forro pro outro lado. Coloquei a máquina no ponto 5. Para pespontar aqui fiz uma costura de pesponto. Então tá aí a parte da frente da peça, com zíper frontal, a parte interna dela lisa. E tá aí todo o material interno aqui, embutido, bem bonitinho. E já tá com a etiqueta. Agora a gente vai pegar o outro lado do tecido principal, lembrando que a gente tem estampa, tem que ficar pra cima. Então eu tenho que pensar como que essa estampa tem que ficar aqui nessa peça do outro lado, tá? Se ela vai ficar em pé assim, então é aqui que eu deito o material e vou virar pra eu saber que ela tá em pé nessa peça. E vou costurar, assim fica melhor, o pano não... Aqui o zíper, o material principal, olhando de frente para o material principal, alinhando bem aqui as bordas, tanto a borda do material todo, da peça toda, quanto a borda do zíper. Então a gente tem que olhar esse alinhamento da peça.
aqui uma costura no ponto 3,5. Que eu vou fazer. Alinhando esse tecido com o zíper. Essa segunda costura vai ser, acredito que a última vez que eu vou trocar esse pezinho da máquina para pezinho de zíper. E voltar e finalizar a peça com o pezinho de uso geral. Que agora o forro vai olhar de frente pro forro, para fazer o fechamento da peça. E agora a gente tem que observar também o bolso ficar para cima. Sempre lembrando que quando a peça tem posição de bolso, detalhes internos, de estampa, a gente tem que observar que tem que ficar virado para cima na peça. O zíper aqui é a parte de cima. Então, eu vou colocar aqui o tecido do forro olhando de frente para o tecido do forro. Novamente, uma costura mais perto do dentinho do zíper, alinhando a borda da peça. Pra gente passar essa costura. A peça já tá quase terminando. Vou voltar o pezinho de uso geral. Agora, nós vamos virar tudo e pespontar novamente num ponto maior, ponto 5, fica mais bonito aí o ponto externo, um pesponto. Pode observar aí uma barra de calça, uma peça que você tem aí, que a costura de pesponto, ela é sempre um ponto mais largo. Sempre fazendo retrocesso no início e no final da peça. Então, nossa peça já tá aí tomando uma forma. E a gente vai passar o cursor. Da direita para a esquerda novamente. Eu vou estar passando aqui o cursor. E essa peça vai ter uma alça lateral. Eu vou colocar a alça na lateral dela.
Porque se eu colocasse aqui em cima, é uma questão de preferência também, né? Que se eu colocasse a alça aqui na parte de cima dessa peça, ela ia fazer a peça ficar assim esticadinha, ao invés de fazer o formato que a gente quer, que vai fazer a caixinha de leite dela, que é de ficar assim, dando profundidade na peça. Mesmo eu tendo colocado a etiqueta frontal, eu vou colocar uma etiquetinha aqui de cetim na peça lateral. Você pode aí estar colocando também uma etiqueta interna de descrição do material. Aí é uma sugestão, muitas artesãs utilizam a etiqueta interna com instruções de lavagem. Então fica a dica aí. Eu vou estar colocando aqui. Antes de fazer o fechamento da peça. Agora o que a gente vai fazer? Pegar o material principal de frente para o material principal e o material de forro vai ficar de frente pro do forro aqui. Então o forro para um lado, fazendo o quê? Essa peça é grande, então deixa eu afastar aqui. Então vai ficar aqui o forro com o forro de um lado e o tecido principal com o tecido principal do outro, fazendo esse posicionamento da peça, tá? Aí o zíper aqui do meio da peça vai ser o parâmetro que nós vamos ter. Eu vou colocar esse zíper empurrando ele pra dentro, tá? Que nós vamos passar uma costura aqui em toda a volta da extensão dessa peça. E eu vou empurrar o zíper pra dentro pro lado do material principal e não do forro. Então eu venho aqui e vou começar, a gente tem que deixar uma abertura aqui embaixo da peça. Então eu vou costurar mais ou menos uns 4 dedos da borda pra lateral, passar por toda a volta da peça. Então tá aqui, eu vou costurar mais ou menos uns 4 dedos aqui, daqui pra cá, e faço a volta em toda a peça até chegar aqui do outro lado, uns 4 dedos pra cá e paro. Então eu vou deixar uma abertura grande aqui nessa peça pra gente desvirar ela. Então eu vou começar aqui, alinho essa peça. O zíper ali vai ficar alinhado automaticamente. Aí, fazer mais ou menos uns 4 dedos. Alinhando aqui pela borda dessa peça. E agora eu vou costurar por toda a extensão até chegar do outro lado. Empurrando o zíper pro lado de dentro aqui, que é o lado do material principal, que é o tecido externo. Então tá aqui, eu sigo fazendo essa costura nessa posição. Quando chega aqui nessa posição do zíper, a gente tem que tomar cuidado aí pra não quebrar a agulha, tá? Vai devagar.
Continua aqui por toda a extensão. Essa parte aqui do tecido principal, ele é fininho, maleável, tem elasticidade, então tem que tomar cuidado para ele não esticar aqui. Eu vou costurar ele pelo outro lado, como eu fiz no início da peça. Fica melhor para poder movimentar essa peça. Então aqui eu deixei uma abertura embaixo no lado do forro e sigo o restante costurando por toda a volta. Fez um barulho estranho, deixa eu ver o que foi. Acabou a linha da bobina. Pronto, já troquei a linha da bobina. E vou continuar passando a costura aqui em toda a lateral da peça. Vou ajeitando aqui o bolso, o forro, pra gente dar um melhor alinhamento na peça. Tá aqui do outro lado, esse tecido tá bem alinhado. Essa costura não passou novamente, a canelinha deve ter escapado a linha. Vou pegar uma outra canelinha, que esse aqui soltou. Continuar aqui de onde ela parou. Eu passei aqui a costura por toda a lateral. Agora eu vou refilar esse material usando a base de corte para ele ficar bem retinho o fundo dessa peça, a frente, na verdade, né?
tá com uma pequena diferencinha, então para não ter problema aqui de alinhamento da peça, eu vou refilar com a base de corte e o cortador circular. Vou alinhar ela aqui na base de corte para eu cortar esse fundo dela. Para ele ficar reto, bem perfeitinho. No alinhamento aqui da peça. Vou virar novamente para baixo. O tecido tem elasticidade para poder ele não puxar aqui fora do meu corte. Ainda assim ele escorregou um pouco, mas eu vou repassar por aqui. Agora a gente vai fazer as caixinhas de leite para dar a profundidade da peça. Eu vou fazer uma caixinha de leite de 3 centímetros nos 4 cantos dessa peça. A gente pode marcar aí com a caneta mesmo, porque vai cortar. Então eu vou contar 3 centímetros aqui para cada lado. 1, 2, 3... E 1, 2, 3. Que eu quero essa peça com 6 centímetros de profundidade. Deixa eu ver outra caneta. Que essa aqui, essa ali não tá riscando bem. Então, nos 4 cantos da peça, eu vou marcar aí uma caixinha de leite de 3 centímetros. E esses 3 centímetros eu tô aqui na parte do forro, iniciando ele da margem de costura, porque aqui eu não refilei as sobras. Então, marquei aqui 3 centímetros, 3 por 3, e vou cortar fora esse cantinho nos 4 cantos da peça. Essa peça é uma peça grande, aí fica um pouco mais complicado de estar vendo aí no vídeo, mas eu vou explicando pra vocês como que é feito cada etapa, então fica bem tranquila aí de estar fazendo.
E o que eu vou fazer agora? A gente vai puxar o cantinho que a gente fez o corte, alinhando aqui costura com costura. Deixa eu reforçar a costura nos cantinhos, porque senão, na hora que a gente for alinhar, ela abre a costura. Cantinho de cá já foi. É uma peça, né, simples da gente fazer. Ela requer alguns cuidados, atenção em alguns pontos. Aqui eu escolhi um tecido que tem elastano, então que gerou um pouquinho mais de atenção pra mim, de cuidado, pra poder tá fazendo o fechamento da peça, porque ele escorrega bastante e ele estica, né? Então aqui a gente já pode cortar os excessos, refilar. Nós já vamos fechar as caixinhas de leite. Então pode refilar aqui os excessos do zíper nas duas laterais da peça. O tecido aqui tá bem fininho, então ele não vai agregar volume na peça. E vamos fechar as caixinhas de leite, desvirar a peça depois. Então aqui essa caixinha de leite é pequenininha. Nós vamos pegar e puxar o tecido, o cantinho aqui. O tecido principal. Alinhando aqui em cima a costura com a costura com os cantos que a gente cortou. Então as costuras aqui ficam ao meio, fazendo essa posição aqui na nossa peça. Eu vou usar um clips aqui para prender, para ela não sair do lugar, já que esse tecido escorrega bastante. Eu vou colocar um tecido de cada lado, um pra cima, outro pra baixo aqui, pra ficar alinhado essa caixinha de leite, e puxar o tecido principal pro outro lado. E vou repetir a mesma coisa nos 4 lados. Abre a caixinha de leite, eu vou abrir o zíper aqui de dentro, pra ficar melhor de... Cadê meu zíper? De abrir essa caixinha de leite aí. Que aí eu vou com a mão por dentro, fica mais fácil.
Então tá aí, tô fechando as caixinhas de leite. Coloco as caixinhas de leite de baixo agora, do lado do forro. Só mais um. Então eu puxo aqui, ela tá assim, né, o corte. Então eu puxo os tecidos, cada um para um lado, encontrando aqui as duas costuras ao meio. Então eu deito uma para um lado e a outra para o outro, que aí elas se encontram melhor. E passo uma costura de fora a fora aqui nessas extremidades. Feito isso, nós vamos desvirar a peça por essa abertura que a gente deixou aqui embaixo. Então eu vou com a minha mão, eu entro com uma mão aqui e com a outra do outro lado eu empurro para desvirar essa peça. Aí ela desvira, formando aquele cantinho e dando profundidade na peça. E se eu fiz 3 centímetros para cada lado, a gente tem aqui uma profundidade de 6 centímetros. Então eu desviro. Aqui. O alinhamento, tá vendo? Onde começa a costura, ela continua na lateral. Desvira, ajeito, confiro todos os cantinhos, estão bem fechadinhos. E essa abertura aqui, a gente alinha ela pra dentro, aqui. E passa uma costura fechando ela de ponta a ponta. Não é só aqui no espaço da abertura, pra não ficar uma costura perdida ali no meio, parecendo que não era para ela estar ali. Então essa costura é de cantinho a cantinho da peça, pra gente fechar aqui o fundo dela. Então faz uma dobradinha aí pra dentro, alinhando com a costura que já tem. Deixa eu abaixar vocês aqui. Então, vamos fechando aqui o fundo dessa peça e vai faltar a gente posicionar as alças, que vai ficar nas laterais. O que é essa lateral? É a alça por cima mesmo, só que eu chamo de lateral porque ela não vai partir do topo da peça, ela vai partir do ângulo da caixinha de leite. E ela vai ser colocada com rebite. Aí agora eu jogo esse forro aqui pra dentro da peça. Encaixando, alinhando, a gente empurra aqui em cima pra fora. Então essa peça ela tem uma profundidade na parte de baixo. Isso aqui é uma técnica semelhante a uma necessaire, só que tá numa peça maior. Ela faz a profundidade aí de 6 centímetros na parte de baixo. E agora a gente vai posicionar, aqui ficou também com esse bolso frontal. Então
tá aqui, ó, o bolso frontal. Um bolso enorme aí nessa peça. Um bolso interno. Tá aqui um bolsinho. E a parte principal da peça, num forro de cetim, que dá um acabamento muito bacana. Então, nós temos aqui uma etiqueta frontal, uma etiqueta lateral e vamos aplicar as alças. Para aplicar a alça, eu preciso novamente achar o meio da peça. Só que agora eu não posso dar pique, né? Que a peça já tá praticamente finalizada. E vou marcar, eu vou me basear aqui que eu conferi, tá bem certinho o meio da peça com a etiqueta. Então eu vou me basear pela etiqueta para fazer a marcação dessa alça. Aqui eu vou usar um material sintético, uma alça pronta de Montana. E vou estar aplicando ela aqui com rebite prateado, que é a mesma cor aqui do cursor. E vou estar colocando aqui a alça rebitada nessa peça, com 2 rebites. Então, uma distância a olho, mais ou menos isso aqui, deixa eu medir. Então, 6 centímetros da etiqueta pra cá, aqui vai ser o meu parâmetro, e 6 centímetros pra cá, do outro lado, vai ser os furos para colocação da alça. Para não ter problema dessa alça ficar diferente na frente e atrás, o furo eu já vou vazar ele igual para os 2 lados. Até o final da peça. Eu vou atravessar toda a peça, o furo aqui dela. Deixa eu colocar a base de corte aqui para proteger essa mesa. E vamos utilizar também um balancinho. Eu vou usar um vazador aqui. Aqui ela tem 3 centímetros, mais ou menos. Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui no meio. Eu tô utilizando um alicate vazador. Ele tá soltando. Pra fazer o furo aqui no Montana, pra colocar o rebite. Eu tô colocando uma em cima da outra para poder ter o mesmo parâmetro de furo para todas as partes aqui dessa alça. A gente sempre utiliza a própria peça como parâmetro aqui de alinhamento para poder ela ficar exatamente com a mesma distância em todos os furos. Então, para fazer um segundo furo, aqui, a
Aí eu vou fazendo tudo alinhadinha e vou fazer o furo nas 4 alças aqui, nas 4 pontas, né, das 2 alças e já retorno com tudo furadinho. Então já furei aqui os 4 cantos das alças. Tá tudo furadinho. E agora a gente tem que fazer a marcação desse furo aqui na bolsa. Só que na bolsa eu vou utilizar um vazador de metal para tá posicionando essa alça aqui. Primeiro eu vou marcar com a caneta, como eu havia falado aqui, 6 centímetros, alinhado com a etiqueta, fica um tanto bom, 6, 5 centímetros, 6 tá melhor. Eu vou alinhar aqui 2 centímetros pra cima da etiqueta, 2, 3. 3 fica melhor. 6 de cá. Não, vou alinhar com a etiqueta mesmo. Então, 6 centímetros aqui vai dar um tanto bom, 6 pra cada lado. Então, aqui, ó, eu tô criando a peça junto com vocês. Eu tinha as técnicas, essa peça eu nunca tinha feito. A questão é que as técnicas que é importante a gente aprender. Aprendendo as técnicas, você pode aí criar qualquer peça. Então, 6 centímetros pra lá, eu marquei. 6 centímetros pra cá, alinhado aqui com a alça, com a etiqueta eu marquei. Ficou aí a mesma distância. Aí eu vou vazar aqui com esse vazador do furo. Já vou fazer os 4 furos. Pra gente tá aplicando a alça aqui com rebite. Uma alça rebitada. Pra aplicar a alça com rebite, eu vou estar utilizando aqui um balancinho. E o rebite com acabamento dos 2 lados que eu vou estar utilizando, pra poder ele não enganchar aí na peça. Ele tem acabamento dos 2 lados. Então, aqui, eu encaixo essa parte maior no furo aqui do rebite. Então, se ele é assim, eu tenho que ver aqui a posição do furo e passar ele aqui no tecido. Deixa eu reforçar aqui o furo. Então, eu vou aplicar aqui o primeiro furo com vocês. Se eu furar ele com alicate, tirar o tecido, fica melhor. Que esse rebite ele tem que sair aqui do outro lado, nesse furo da peça. Então, aqui a alça posicionada, eu consegui passar, vazou pro outro lado aqui o rebite. Aí eu já coloco o acabamento, cabecinha do lado de dentro. E venho aqui no balancinho, finalizando esse encaixe. Alinha a alça aqui.
aqui, alinhei. E coloquei o primeiro. Então, eu vou fazer a mesma coisa nas 4 pontas da alça, aplicando 2 rebites em cada ponta de alça, que é para manter esse alinhamento, para ela não ficar fazendo esse movimento. Então, ela fixa com 2, ela vai manter firme aqui o alinhamento da peça. Então, eu vou terminar de aplicar aqui os rebites e já volto para mostrar aqui. Tá vendo? Aí ela vai ficar assim, essa alça em pezinha. Apliquei o primeiro. Aí aqui ele não engancha em nada, porque ele tem acabamento aqui também, interno. Como era um tecido fininho, eu não coloquei antes, porque só esse tecido meu principal do forro, ele não suportaria o rebite. Então vai ficar assim. Eu vou colocar o restante dos rebites aqui na alça e já volto aqui pra vocês. Então pronto, terminei de rebitar a alça. Alça na frente e atrás, mesmo padrão de alça. Eu coloquei aqui um tamanho de 50 centímetros de alça, fica um tamanho bom. Mas você pode mudar aí conforme seu critério, sua necessidade. Essa daqui foi uma sugestão que uma seguidora pediu em um outro vídeo. Então, se você também tem uma sugestão de peça, quer ver alguma outra peça aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários a sua sugestão, que eu vou estar fazendo aí a aula nos próximos vídeos, nos próximos sábados. Com um tamanho bacana. Deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês. Aqui, com uma peça num tamanho muito bom. Dá pra pôr aqui no ombro pra levar. Pra colocar aqui, na verdade, o ideal era que a alça ficasse maior pra não ficar encaixando muito aqui. Mas foi me pedido como uma bolsa de mão, tá? E eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Se você gostou, já deixa aí o seu like, tanto da peça quanto da aula. Uma aula gratuita ensinando aí várias técnicas. Uma técnica de caixinha de leite, que dá profundidade na peça. Bolso externo, bolso interno. Uma alça em sintético aqui em Montana. Então tem muita coisa boa aí para você aprender, compartilhar. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa as notificações para você receber um aviso do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então eu espero você no próximo sábado. Obrigada. Fui!